Bom, vamos direto ao ponto. Sejam bem-vindos a mais uma das nossas análises, onde a gente pega aquele material denso, cheio de história e transforma numa jornada incrível de descobertas. Hoje, a gente vai retirar as camadas de uma das festas bíblicas mais conhecidas de todas para revelar algo que é literalmente surpreendente. Um romance cósmico muito antigo e que ainda está se desdobrando diante dos nossos olhos. Estamos falando do Pentecostes, mas olha, de uma perspectiva que talvez nunca tenha sido mostrada para a maioria de nós. Para começar, pensa comigo rapidinho. Será que o Pentecostes realmente começou lá no livro de Atos? Sabe, se a gente perguntar por aí, a grande maioria vai dizer, sem nem piscar, que o Pentecostes começou no cenáculo, no Novo Testamento, com os apóstolos. Mas o que as nossas fontes de hoje revelam é que, na verdade, essa história começou muito, mas muito antes. O cenáculo não foi o início de tudo. Ele foi o cumprimento espetacular de um ensaio que já vinha acontecendo há milênios. E para a gente entender toda essa profundidade, aqui está o nosso roteiro de hoje. Primeiro, uma festa do Senhor. Segundo, as 3 dimensões de Pentecostes. Terceiro, primícias e a colheita. Quarto, o mistério do casamento hebraico. E por fim, o número 5, o presente do noivo Yeshua. É uma jornada que vai da agricultura antiga direto para um contrato de casamento divino. Então, vamos lá para o nosso primeiro ponto, uma festa do Senhor. É aqui que a gente precisa lançar as bases lá no Antigo Testamento. A grande sacada para desvendar esse mistério todo está logo nos nomes originais, sabe? Deus instituiu essa festa muito antes da época do Novo Testamento. No hebraico, ela é chamada de Shavuot, que significa, literalmente, Festa das Semanas. Aí, quando a Bíblia foi traduzida para o grego, o termo que eles usaram foi Pentecostes, que simplesmente quer dizer 50 dias. E o incrível é que ambos os nomes apontam exatamente para a mesma coisa. A contagem estrita de 7 semanas, ou seja, 50 dias cravados logo após a Páscoa. Isso nos leva direto para a instrução que está lá em Levítico capítulo 23. A ordem de Deus era muito clara, contar 50 dias e trazer uma nova oferta. Mas o ponto crucial aqui, que os autores destacam, é que Shavuot não é só um evento cultural do povo de Israel, não é uma festa inventada por eles. As Escrituras a chamam de festa do Senhor. É um compromisso divino. É como um encontro marcado pelo próprio Criador com o seu povo, válido para todas as gerações. O autor Robert Heider, por exemplo, bate muito nessa tecla. Ele enfatiza que, para a gente compreender esses céus abertos de Pentecostes hoje, a gente precisa primeiro entender essas raízes bíblicas tão antigas. Deus tem um calendário, e entender o que ele fazia no passado nos mostra com a precisão absurda exatamente o que ele quer fazer no nosso presente. E é por isso que a gente avança agora para o nosso segundo ponto, as 3 dimensões de Pentecostes. É aqui que a gente estrutura como Deus libera múltiplas bênçãos nesse tempo. As nossas fontes apontam para uma tríade que é simplesmente brilhante. O Pentecostes atua em 3 dimensões. Primeiro, a provisão material. Eles celebravam a colheita do trigo, o sustento físico mesmo para a sobrevivência. Segundo, a revelação sobrenatural para a alma e para a mente. Por quê? Porque foi exatamente em Shavuot que Deus entregou a Torá, a sua palavra, lá no Monte Sinai. E terceiro, o derramamento do Espírito Santo, que trouxe poder e capacidade. Sabe a chuva serode em Israel, aquela que amadurecia a colheita física final? Pois é, da mesma forma, o Espírito Santo foi derramado para amadurecer a igreja. É o pacote completo. Corpo, alma e espírito, sendo plenamente supridos. Agora, presta bem atenção nessa palavra grega, schizo. O Heidler nos lembra de uma passagem em Marcos 1, versículo 10. Quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que os céus se rasgam. A palavra usada ali é exatamente schizo. É uma ruptura violenta. Isso ilustra de uma forma muito forte como Deus rasga os céus para derramar o seu Espírito sobre nós, da mesmíssima forma impactante que ele desceu em fogo sobre o Monte Sinai. É a intervenção direta, quase palpável de Deus na nossa realidade. O que nos leva para a nossa terceira parte, primícias e a colheita. Vamos ver como a agricultura se transforma em pura profecia. Gente, olha como as coisas se encaixam perfeitamente. Durante esses 50 dias, ocorre o que eles chamam de contagem do Homer ou Sefirat HaOmer. É uma baita de uma transição mental. É o processo de sair da escravidão do Egito para de fato ter a liberdade de servir a Deus. Outra coisa incrível, durante essa festa da colheita do trigo, a tradição judaica lê o livro de Ruth. E por que isso importa tanto para nós? Porque a narrativa bíblica de Ruth e Boaz é o paralelo absolutamente perfeito de Yeshua e a igreja. É o resgatador rico que toma uma noiva gentia durante a época da colheita. É como um trailer do que estava por vir.
E é por isso que no Pentecostes do Novo Testamento, os 120 discípulos lá no cenáculo foram as primícias, os primeiros frutos. E os 3.000 salvos logo em seguida foram o pontapé inicial da grande colheita de almas no mundo inteiro. Tem mais um detalhe fascinante que o autor Marcelo Miranda Guimarães traz para a gente sobre a oferta dos 2 pães levedados. Olha a diferença. Na Páscoa, não entra fermento de jeito nenhum. Mas aqui, no Pentecostes, a instrução é trazer pães com fermento. E na Bíblia, o fermento tipifica a nossa natureza humana falha, os nossos defeitos. Esses 2 pães representam judeus e gentios, unidos num só corpo. Sabe o que isso significa? Deus sabe muito bem que nós somos imperfeitos, mas Ele deseja que a gente alcance a maturidade espiritual. O Espírito Santo nos é dado justamente para nos dar a capacidade de vencer o pecado e nos prepararmos. E é aqui que a gente entra na nossa 4ª parte, o grande coração desse nosso estudo, o mistério do casamento hebraico. O palestrante Jonathan Kane nos apresenta essa metáfora cósmica que é de arrepiar. No antigo casamento hebraico, a gente tem a figura do Catã, o noivo, que significa aquele que se une. E temos a Calá, a noiva. Yeshua, Jesus, é o Catã. Ele é aquele que deixa o seu lar celestial, perfeito e glorioso, para visitar a Calá, a sua igreja, aqui neste nosso mundo cheio de quebrantamento. É uma regra do casamento antigo. O noivo sempre vai até onde a noiva está. E isso ilustra brilhantemente a beleza de toda essa história. No casamento antigo, existiam 2 coisas fundamentais dadas pelo noivo. Primeiro, tinha o mohar. O mohar era o preço de redenção pago para libertar a noiva da sua velha casa. Adivinha o que foi isso? Foi a Páscoa. A cruz foi o mohar. Foi o preço altíssimo pago por Yeshua. Mas a história não acaba aí. Havia algo mais. O matã, o presente de noivado. E quando o matã é dado? Exatamente em Shavuot, no Pentecostes. Ele serve como um contrato de noivado oficial. É o presente dado para encorajar a noiva e prepará-la para sua nova casa, enquanto ela aguarda a volta do noivo. O que nos leva para o nosso 5º e último ponto para entender a verdadeira profundidade de tudo isso. O presente do noivo Yeshua. O Khan destaca algo lindo demais aqui. Naquela época, na antiguidade, o matã, o presente do noivo, geralmente era composto de joias bem preciosas, muita prata, muito ouro. Mas Yeshua não nos deu algo material. O seu matã é a sua própria essência, é o seu Espírito Santo. Pensa nisso. É a garantia de que, durante esse nosso tempo de separação física, a noiva jamais, em momento algum, estará sozinha. O presente dele é ele mesmo. Isso tem uma conexão com o idioma original que é fantástica. No Novo Testamento, a gente lê bastante sobre os dons espirituais, né? E a palavra grega usada lá é carisma, que significa simplesmente presente ou dom. Gente, isso está ligado diretamente àquele conceito hebraico do matã. Ou seja, os dons que operam na igreja hoje em dia não são apenas habilidades legais que a gente recebe. Eles são o eco contínuo, o lembrete diário daquele presente de noivado lá de Shavuot, lembrando a gente a quem nós pertencemos de verdade. E as famosas palavras de Jesus registradas lá em João 14 e 16 amarram tudo isso de um jeito perfeito. Pensa de novo no casamento hebraico. Depois de pagar o muhar, o preço de resgate, o noivo precisa voltar para a casa do seu pai. Para quê? Para construir a nova morada para a noiva. Essa é a fase da separação. É exatamente por isso que Yeshua disse que precisava ir embora, para preparar um lugar. Mas ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o Consolador, o seu matã, o seu presente, para que a igreja pudesse se apegar à sua presença enquanto espera ansiosamente pela sua volta. E assim a gente chega ao fim da nossa jornada de hoje com uma reflexão muito séria. A cruz, o nosso muhar, pagou o preço, nos tirou do mercado de escravos. Nós já fomos libertos da nossa velha casa. Mas a grande pergunta que o Pentecostes nos faz hoje é a seguinte: nós estamos nos preparando ativamente para a nossa nova casa? Nós estamos vivendo cada um dos nossos dias, capacitados, amadurecendo e sendo transformados pelo matã, esse incrível presente que é o Espírito Santo? Fica essa provocação para a gente meditar. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente. Continuem escavando as raízes da nossa fé e a gente se vê na próxima.